Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo possa estar sobre a sua vida e da sua família. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical, através aqui do modo de vídeo. Lembrando que nossa EBD está presencial e você está convidado para estar conosco ali na Igreja Batista do Rio Grande, para que ali nós temos mais tempo para poder estudar a lição. Aqui só eu falando, então você não tem como realmente nós entrarmos em debate, conversar melhor sobre o assunto. E a lição de hoje, ela fala sobre a generosidade e o descanso. Né? Estudamos no domingo passado, generosidade e o trabalho com o irmão Jorge Fontainha. Né? E foi muito bom ali aquela lição que nós estudamos ali presencialmente e o vídeo também que ele postou. E então, nós estamos chegando ao final desse bloco de estudos. Essa é a penúltima lição, vamos ter mais uma, né, e vamos entrar depois no outro bloco de estudos, também da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Vamos continuar ainda estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Generosidade e o descanso. A primeira pessoa que descansou foi o próprio Deus. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Né? Lá, citação lá em Gênesis, no versículo 2, capítulo 2. Pelo que havia a obra concluída e realizada, nesse dia descansou. Pela força da sua palavra, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis em apenas 6 dias. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Salmo 33, 9. Ele que é fonte de todo poder não precisa de descanso. Né? É Deus já trazendo para a gente, fazendo uma analogia, fazendo já mostrando o homem o que ele estava projetando, criando para o homem. Né? E nós vamos, no decorrer dessa lição, ela vai falar, e é uma coisa que nós sobejamente sabemos, que quando nós submetemos o nosso corpo a um esforço excessivo ou além daquilo que ele realmente pode suportar, então nós vamos ter alguns problemas, algumas dificuldades. E Deus já no princípio da criação, ele já sinalizando para o homem que ele poderia ter um trabalho, ele teria um trabalho, né, que era cuidar do jardim e cuidar ali do paraíso, né, mas ele também teria que se cuidar, porque a própria palavra vai dizer, dentro do estudo aqui vai mostrar, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar das coisas de Deus, mas devemos cuidar também do nosso corpo, porque foi criado pelo próprio Deus. Né? E o nosso corpo é onde o Espírito Santo de Deus mora, habita. Né? Então ele diz aqui, sim, o protetor de Israel não dormirá e ele está sempre alerta. Salmo 121, 4. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Né? Isaías 40, 28. O sétimo dia de descanso tem, assim, um sentido peculiar no plano divino da salvação, mostrando o que desde o início Deus queria para o homem. Ou seja, Deus é pedagógico, né? Ele é o autor, é o ensinador, é o instrutor, é o mestre dos mestres, é o senhor dos senhores. Né? Então, em tudo que ele faz, ele tem um sentido de nos ensinar, fazer com que nós venhamos a aprender. Teologia do descanso. Ao descansar no sétimo dia, ao final de toda a criação, inclusive do homem, Deus objetivara que o homem vivesse um relacionamento de descanso pleno. Isso significa que o homem estava destinado a viver no descanso divino. Né? Bom frisar. O ser humano deveria trabalhar, sujeitar a terra,
ser fértil e dominar a natureza a partir do descanso divino. Contudo, o pecado se interpôs e destruiu esse descanso. A fadiga tomou o seu lugar. Um desassossego tomou conta de todas as ações humanas. É o que a gente está vivendo até hoje, né? Então, a gente sabe que quando nós cometemos um erro, com certeza sempre há consequências. Não é porque Deus é mau, porque Deus quer castigar o homem. Deus dá a liberdade ao homem de escolher. E toda vez que nós escolhemos mal, nós vamos pagar o preço pelo nosso erro. Tendo o mundo chegado a um estado de tão grande degradação moral e espiritual, Deus decide destruí-lo por meio do dilúvio. No entanto, Deus separa um sobrevivente juntamente com sua família, Noé. Diz a Bíblia que o pai de Noé, ou seja, Lameque, deu-lhe o nome de Noé e disse: nele os aliviará o nosso trabalho e do nosso sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. Noé significa descanso ou consolo. A história que nós já conhecemos, né? Em que o homem caminhou até um estágio que realmente não tinha volta, deu oportunidade ao homem que se arrependesse, e Deus não achou nenhum justo na terra sequer, e Noé tentou fazer com que Deus realmente voltasse realmente, amolecesse seu coração, se podemos assim dizer, né? Mas não houve aquele que realmente que se voltou para Deus, a não ser a família de Noé, e Deus preserva Noé para um novo recomeço, para uma nova história, para uma nova oportunidade para o homem, para que o homem pudesse se reconciliar com ele. Dois, o descanso e a adoração. O descanso também pode ser visto como uma troca de atividade. A nos orientar ao descanso, Deus pede de nós momentos com Ele. Daí a necessidade de separarmos um dia de adoração. O homem troca o trabalho pela adoração e o seu encontro pessoal ou coletivo para adorar ao Senhor em culto, né? Lá no início nós sabemos, né, que antes de realmente de Jesus vir a esse mundo e da sua morte e da sua ressurreição, né, o homem descansava no sábado, que era o sétimo dia, né? Então havia esse descanso porque havia essa ordem, né, porque era necessário para restabelecer as energias. E nesse dia era dedicado ao Senhor, à adoração ao Senhor, ao culto, a prestar adoração a Deus, né? Então é isso que nós conhecemos, que a Bíblia nos ensina e o que nós devemos fazer, né? E com o advento da vinda de Jesus, nós passamos a cultuar e a observar o domingo, né? Como dia, como o dia do descanso, né? Aquele dia que nós separamos para adorar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. A separação do domingo, como está sendo no dia do descanso, é separado para adoração. Ocorre a partir da ressurreição de Cristo e até hoje temos essa prática. No entanto, é bom considerar a dinâmica atual do trabalho, em que muitos trabalham no domingo. Há algumas funções como militar, segurança, médico, enfermeiro, etc., que por trabalharem em escala ficam privados de participar dos cultos. Sendo assim, vale considerar o princípio da separação, ou seja, o cristão pode separar um dia, podendo ser sua folga, para adoração que não seja exatamente o domingo. Ou seja, você pode fazer o seu dia de adoração, o seu dia de descanso para adorar o Senhor, o dia que realmente você é conveniente, ou pelo seu trabalho, ou pela sua rotina funcional, né? Seja você é um trabalhador comum, dono de uma empresa, não importa. Não importa que você separe o tempo para adorar a Deus, porque isso é necessário e isso vai fazer também com que realmente você se aproxime mais de Deus, que você chegue mais perto de Deus. A prática do descanso. 3. Biblicamente, o corpo tem uma importância fundamental junto à nossa espiritualidade. Foi criado por Deus. Na Gênesis, lá no capítulo 1, né? E os versículos 26, 28, 20 e capítulo 2, 7, né? E vários textos vão falar a respeito, né? E lá, como nós já citamos lá no interior, no início, né? Lá no Salmo 109, que diz que o nosso corpo, ou seja,
né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, lá no capítulo 6, vai falar a respeito. Podemos glorificar a Deus do o nosso corpo, Filipenses 1:20, né? Dedicando-se a Deus, Romanos 12:12. Sendo assim, todo cuidado para com o corpo ainda será pouco, né? Trabalhar é necessário, mas ao mesmo tempo seja equilibrado, né? Ou seja, o que nós falamos no início, né? Quando você usa demasiadamente o seu corpo, então ele vai sofrer um desgaste e com isso você pode ter um problema físico, um problema, uma doença, né? E com isso também você tá prejudicando o quê? A morada do Espírito Santo de Deus. Você vai ter dificuldade, né, de prestar o seu culto porque você está danificando o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Então diz aqui que nós precisamos ter equilíbrio. É preciso ter a maturidade para vencer os excessos de todos os lados. Já é uma ótima prática descansar apenas para evitar que os problemas acima mencionados surjam. Mas o relaxamento e repouso podem trazer inúmeros outros benefícios, como melhorias da ordem física, mental e espiritual. O descanso, então, representa o respeito com o próprio corpo, uma vez que as pausas dão tempo para que o corpo renove as energias perdidas ao longo do tempo. Tire um tempo para relaxar e descansar de vez em quando. Esse tempo é ainda mais agradável depois de ter feito um bom trabalho. Vão algumas dicas e podem auxiliar a introduzir nesta rotina do dia a dia. Então ele vai dizer aqui que você pode ter um tempo de lazer com você, com a família, né? Fazer atividade física, várias coisas você pode fazer que vão ajudar a repor as energias do seu corpo. Né? Você dormir horas, horas de sono, né? Normalmente diz que você tem que dormir 8 horas, mas tem gente que um pouco menos, um pouco mais, mas você precisa fazer com que o teu corpo se recupere, né? Se renove, né? Se restaure, né? Para que você possa continuar praticando as suas atividades e também adorando a Deus, o nosso Senhor. Para pensar e agir. Entenda que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Em ambos são valorizados na palavra de Deus, né? Já citamos aqui e você conhece muito bem. Lembre-se de que você precisa separar um dia para adoração ao Senhor, né? E como falou aqui, nós separamos o domingo, mas se você trabalha no domingo, você pode separar o outro dia, né? Ou segunda-feira, terça, não importa. Importa que você precisa separar um tempo do seu descanso para você cultuar, adorar a Deus. Como anda o seu tempo de descanso? Tem sido suficiente? Né? Tem sido, né? Ou seja, você trabalha demais? Né? Cuidado, né? Isso serve para mim, né? Serve para você também, serve para todos nós. O descanso é também um ato de generosidade da parte de Deus para conosco. Ou seja, Deus é sábio na sua essência. Então ele preparou um tempo para que nós pudéssemos descansar, repor as energias, né? Porque ele sabe, né, da nossa composição, porque ele que nos criou, sabe exatamente da nossa necessidade. Então ele criou uma oportunidade para que nós viéssemos descansar, para que pudéssemos renovar as nossas energias, para que nós pudéssemos estar preparados para adorá-lo, cultuá-lo, né? E realmente seguir uma vida de adoração. Mas para isso nós precisamos cuidar, né, do nosso corpo, que foi criado por ele, foi formado por ele, né? E para ele, como diz a palavra, por ele, para ele são todas as coisas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que possa estar sempre com a sua família, mesmo nesse momento de dificuldade que ainda nós estamos passando, né? Mas assim que você puder, se você ainda não está cultuando conosco ali na EBD, juntamente com os estudos ali na Escola Bíblica Dominical, que você possa fazer, né? Que nós vamos ter a alegria e o prazer de ter você ali conosco. Que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe. Amém.